Bem, eu vou fazer um vídeo sobre um cara chamado Alejandro González Iñárritu, um diretor de cinema mexicano que foi um radialista, foi um produtor, trabalhou com publicidade, com propaganda no México. Dizem que ele teve mais de 1000 horas de filmagem antes de dirigir o primeiro filme e dirigindo um curta-metragem. E o Alejandro González Iñárritu, a carreira dele começa no México e ele viveu no México, se eu não me engano, 38 anos, que eu vi ele falar numa entrevista. E ele, na juventude dele, ele foi apaixonado por uma guria e ele pegou e fugiu com essa guria. Ele tinha na época 16 anos, se eu não me engano, ele e a guria. E acabou o dinheiro, acabou as coisas que ele tinha. A guria teve que voltar. Ele foi ameaçado de morte pelo pai da guria. Tem essa história. E depois ele nunca mais falou com essa guria. E ele acabou seguindo depois a carreira dele no México como radialista. E ele foi anos e anos radialista, trabalhou com publicidade, com propaganda. E ele dizia que um dia ele ia trabalhar com cinema, ia trabalhar fazendo filmes. E ele teve 1000 horas de gravações de comerciais. Se eu não me engano, a MTV mexicana teve algumas coisas que ele fez. E ele dirige um curta-metragem, se eu não me engano, em 1995 ou 96, chamado Detrás del Dinero. Detrás del Dinero, uma coisa assim. Em espanhol, né? Obviamente, logicamente. E a ideia dele era fazer com que fosse um documentário com 10 diretores sul-americanos, latinos-americanos. E era um bilhete que ia passando de mão em mão e chegar até um destino. Só que acabou não vingando, mas ele teve a ideia dele. Inclusive tem na internet aí, tem mais ou menos meia hora. E daí depois ele se juntou com um escritor chamado Guillermo Arriaga, que é um escritor mexicano muito bom. Eu já li, eu me lembro, quando eu estava fazendo o segundo grau, eu estudava num colégio chamado Evaristo de Antoni e eu li 2 livros dele na época. Na época tinha um livro dele chamado El Búfalo de la Noche, O Búfalo da Noite, e Um Doce Aroma de Morte. El Dulce Aroma de la Muerte, se não me engano. E ele escreveu, junto com o Iñárritu, Amores Perros, 21 Gramas e Babel. E ele ganhou o prêmio de Cannes, Festival de Cannes, por 3 enterros de Melques Estrada. Mas daí já não é mais com o Iñárritu. Se eu não me engano, esse filme foi dirigido pelo Tommy Lee Jones. E ele escreveu, começava quando o Guillermo Arriaga escreveu o livro. Ele tinha escrito uma trilogia que começava com Perro Branco, Perro Negro, Perro Branco. E daí tinha era Perro Negros, Perro Branco, Amores Perros, 21 Gramas. E eles acabaram desenvolvendo Amores Perros. E Amores Perros foi escrito em 3 anos, o roteiro do filme. E a fotografia desse filme é espetacular. E
chamou muita atenção nos festivais, se tornou um fenômeno de prêmios internacionais. Esse filme chamado Amores Perros é um filme que foi feito em 99. As gravações foram em 1999, porém o filme foi lançado só no ano de 2000 e concorreu ao Oscar de filme estrangeiro, acabou perdendo em 2001. E esse filme conta basicamente 3 histórias que se cruzam, né? E é um filme que aqui no Brasil chegou com o título de Amores Brutos. Tem um morador de rua com alguns problemas do passado, além do tema, né, perros, as brigas de cachorro, né, as rinhas, as brigas de... Tem umas filmagens assim, a câmera a par dos cachorros quando estão entrando para a briga, é bem interessante. Aquela cena, que é a cena principal do filme, que ali se cruza as histórias, aquele acidente de carro. Tem uma história que o Inharrito conta que tinha um Volkswagen, um Fuca estacionado, e acabou que tinha umas pessoas lá e as pessoas acabaram saindo, assim, mas saíram sem ninguém chamar atenção. E ele conta que quando teve a batida, um dos carros não tinha ninguém dentro, e tinha um que tinha um dublê. Esse carro que não tinha o dublê, ele passou por cima da calçada e arrebentou esse Fusca, desse Volkswagen. E ele conta que isso foi a maior lição que ele teve na vida dele, porque ele diz que o Alejandro González Inharrito ele fala numa entrevista que não pode morrer ninguém nos filmes. Não pode morrer. Não se pode ter tragédia. Tem que ter segurança em primeiro lugar. E haja vista o que aconteceu com o Alec Baldwin, o ator que acabou matando a mulher lá num tiro acidental, né? Aquela tragédia que aconteceu. E o Inharrito conta que poderiam ter pessoas morrido por causa de uma negligência dele, de algo ruim que ele fez, de uma atitude bandoleira, né? Uma atitude não passar um pente fino, não reparar. E olha que tinham 9 câmeras, que ele conta que tinha, e um monte de... enfim. E o filme foi um sucesso, assim, festivaleiro, como ele diz. E nessa época teve uma onda de sequestros no México. Se eu não me engano, o pai do Guillermo del Toro ou do Alfonso Cuarón, que é os Tequila Gang, foi sequestrado no México. Teve uma onda de sequestros no México nessa época. E o Inharrito, ele acabou... ele dizia que não conseguia se concentrar. A vida dele estava muito ruim no México, porque ele não se sentia confortável, ele não se sentia seguro com ele e a família dele. E teve a morte do filho dele, né? Que lá na frente, enfim, que ele fala que não existe palavra, né? Órfão é o filho que perde o pai. E o pai que perde o filho não tem um nome para isso, né? E ele vai para os Estados Unidos, o Alejandro González Inharrito, e nos Estados Unidos ele acaba, como que eu posso dizer, chegando num pós 11 de setembro. E ele conta que foi uma época muito difícil,
porque teve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os americanos estavam todos, como que eu posso dizer, ressabiados, estavam desconfiados com tudo. E ali ele começou a desenvolver 21 gramas com o Guilherme Arriaga, que é a segunda parte da trilogia. Daí tem o Champagne, que acabou abrindo mão de concorrer ao Oscar por esse filme, acabou concorrendo por Mystic River e acabou ganhando o Oscar, que é aquele sobre meninos e lobos, que é uma adaptação do Denis Lehane. E ele acabou conseguindo a indicação do Benício Del Toro ao Oscar de ator coadjuvante, a Supporting Actor. E o Benício Del Toro tem aquela cena da Bíblia, que é uma cena muito famosa dentro do presídio. Eu me lembro que eu era criança na época e eu assisti na TV as indicações ao Oscar, assim, eu me lembro uma coisa que ficou na minha cabeça, é a indicação do Benício Del Toro, e ele nem ganhou o Oscar, mas a cena, assim, que eles selecionaram pra... E eu me lembro do cartaz na locadora, na época, que eu sou do tempo de pegar filme na locadora. E a Naomi Watts foi indicada ao Oscar de melhor atriz também. E é um filme bem interessante, porque conta a história de um acidente de carro, onde um cara, que é o Benício Del Toro, ele acaba matando uma família. Ele acaba matando o pai e as duas crianças. No acidente de carro, ele acaba matando um pai e duas crianças. E a Naomi Watts é a viúva e mãe das crianças que morreram, né? E ali também tem o Champagne, que precisa de um transplante de coração. E ele fuma, ele não para de fumar, né? Ele tem problema com vício. E o Inharrito, ele conta numa entrevista que isso é uma conclusão de um cara que ganhou Oscars, é um cara que tem uma trajetória brilhante no cinema. E ele fala que não gosta de ficar comparando teatro com cinema, com vários tipos de interpretação. Ele diz que cinema é cinema. E ele conta que há aqueles atores que trazem e aqueles atores que não trazem. Há aqueles atores que é de fora para dentro e de dentro para fora. E ele conta que tem esses atores que têm essa carga dramática, essa carga pesada, esse punch. E quando você pega, por exemplo, atores como Benício Del Toro, Javier Bardem, Raul Julia, Michael Shannon, são atores que trazem o rosto, a tristeza, trazem os conflitos, trazem a testosterona, trazem coisas intrigantes. E daí vem a minha crítica, assim, pessoal, por exemplo, a dois atores aqui no Brasil que eu particularmente, eu acho que hoje em dia você não pode criticar mais porque você é taxado de invejoso, mas são dois atores que na minha opinião são parecidos e eles têm o mesmo problema crônico, que é Selton Mello e Fábio Porchat. Os dois, eles têm um problema que você não consegue comprar o drama que eles vendem quando eles tentam fazer filmes de drama. Tu não consegue comprar. Por exemplo, o Selton Mello. O Selton Mello, ele funciona quando ele faz aquele pastiche, quando ele faz aquela pataquada, tipo o Alto da Compadecida, que, cara, com todo respeito, tá? A Pedra do Reino lá do Ariano Suassuna, com todo respeito, acho interessante, acho um escritor que tem um nome, mas pra mim o Alto da Compadecida é um filme super valorizado. Pra mim, assim, o Alto da Compadecida, né, aquela o Chicó, os personagens lá, é um filme muito famoso aqui no Brasil,
Mas assim, eu acho um filme muito super valorizado. Eu acho que é um exagerado, sabe? Não é um clássico, não é. Não é. Eu acho um exagero. E o problema que eu falo, por exemplo, esse filme que eu vi no cinema na época, se eu não me engano, eu vi no cinema, que foi aquele Entre Abelhas, que o Fábio Porchat até tem ideias bonitas no filme, tem ideias bacanas, mas você não consegue comprar o Fábio Porchat. Você não consegue comprar. Você parece que ele foi amamentado pela mãe dele até os 15 anos de idade. Parece que ele brincava no prédio, parece que ele nunca lascou uma unha, parece que ele nunca caiu de bicicleta, parece que ele nunca. Sei lá, cara. Assim você não consegue comprar. E o São Tomelo, ele tentou ser uma espécie de John Malkovich, assim. E ele tentou fazer algumas coisas meio. Ele tentou meio que viajar, mas ele tentou sair da zona de conforto dele, de algumas coisas que funcionam, entre aspas, ali, mas ele tenta fazer coisas que ele não tem potencial, ele não tem talento para fazer. Essa é a grande verdade. Entendeu? Eu acho que não tem. Entendeu? Não é você querer fazer coisas que. E daí voltando, quando o Inharrito fala nessa questão, que é do ator que traz essa. Que é o que o Javier Bardem traz no Beautiful. Daí teve 21 gramas. 21 gramas foi indicado a 2 Oscar. Depois ele fecha com Babel, a trilogia com o Guilherme Arriaga, e ali se encerra a parceria. Babel é indicado a vários Oscars. Foi um ano que o Scorsese ganhou o Oscar de diretor pelo Departed, lá Os Infiltrados. E meio que Babel é tido como um filme que quase chegou lá, né? Mas é um filme muito bom, assim, tem a história da guria muda, surda, a história da Cate Blanchett lá, do Brad Pitt. Daí depois tem Beautiful, que pra mim é um dos filmes mais intrigantes, assim, do Inharrito, um filme que traz o personagem chamado Uxmal, e tem uma cena que tem meio que uma espécie de um anjo colocado como a luz em cima da mesa, e tem um banquinho, não é um banco, como é que é o nome daquilo? Que é aquele negócio de você colocar roupa em cima e passar. E ele tá de pé na parede, assim. E é uma cena muito bonita. Tem a cena dele falando com o filho dele chama Mateu. E daí eles estão comendo lá uma gororoba lá. E a menina fala assim que, não sei o que, estamos comendo hambúrguer, estamos comendo comida, enfim. E é um filme muito bonito, sim, muito bom mesmo. A fotografia desse filme é espetacular. E daí depois ele faz Birdman, que tem reflexos de Tropic Thunder, Black Swan, Cisne Negro, Trovão Tropical. Mas tipo, Birdman é um filme original. Ganhou o melhor filme, ganhou o diretor, ganhou o roteiro, ganhou fotografia, do Emmanuel Lubezki, que ganhou 3 anos consecutivos. Ele ganhou por Gravidade, Birdman e O Regresso. E o Michael Keaton era meio que o plano A para se fazer o Birdman, e ele acabou fazendo. Eu não sei se o Val Kilmer, mas se bem que o Val Kilmer já estava doente, eu acho que nessa época, se o Michael Keaton não topasse, talvez o Val Kilmer topasse, mas mesmo assim o Val Kilmer já estava doente.
Mas, tipo, tem sequências ali, planos sequências. E o personagem do Edward Norton é muito interessante. E o personagem da Emma Stone, as cenas, os ângulos que ele usa e a lente que ele usa na filmagem da Emma Stone. A Emma Stone, ela tá... o rostinho dela tá bem interessante, tá bem... Tem uma cena lá, é bem difícil de descrever, entendeu? Mas... E ele é um ator fracassado na história, é Reagan, alguma coisa. E ele é um ator fracassado. Ele fez 3 filmes nos anos 90, é a história do filme. E ele está tentando uma carreira digna no teatro. Só que o passado dele, quando ele fez Birdman, persegue ele. E tem uma crítica lá, tem meio que uma barra crítica de cinema e fofoqueira assim, de celebridades, e pega no pé dele. E é um filme muito interessante, assim. E o Michael Keaton, na minha opinião, deveria ter ganho o Oscar naquele ano, né? Daí tem aquele de teoria, Everton, que ganhou de melhor ator, mas que faz Stephen Hawking, né? Mas eu acho que o Michael Keaton deveria ter ganhado. E depois teve o Regresso. Depois do Regresso ele fica um longo tempo sem fazer filmes e ele faz Bardo, ou Falsas Crônicas de um Punhado de Verdade. E o Regresso eu vi no cinema na época, que é o filme que Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar de melhor ator. Teve o Oscar de fotografia, teve o Oscar de diretor. O George Miller era o grande favorito, talvez, pelo Mad Max, não acabou ganhando. E o Inharrito, na minha opinião, uma coisa que ele fala, que é uma coisa que eu acho que o Brasil aqui deveria meio que parar para analisar, assim, algumas coisas que o Inharrito fala. Por exemplo, o cinema brasileiro, que, na minha opinião, faz bons filmes, alguns bons filmes, mas faz muita porcaria. Essa é a grande verdade. E um diretor de cinema, na minha opinião e na opinião do Inharrito, que é um cara que eu admiro muito, e eu acho que é bom você admirar pessoas que você olha a opinião do cara e, poxa vida, eu não me sinto uma fraude porque eu pensei muitas coisas parecidas com esse cara antes de ver ele falar. Quando o Inharrito fala que durante a edição de um filme, quando está o diretor do filme e o editor, aparece todos os cânceres, todos os hematomas que o filme tem, todos os defeitos e méritos. E ali há um pacto, segredo, entre o diretor do filme e o montador. E ali eles vão fazer o melhor. E como se fosse, por exemplo, a gravação de um álbum, né? Quando tem aquela história que o Paulo Xisto Pinto Júnior do Sepultura não conseguia gravar, e reza a lenda que os primeiros discos do Sepultura ele não gravou. E ele só gravou a partir do All Rise ou do QZD. Que diz que aparece lá os problemas ali, aquela coisa, aparece todos os defeitos, o defeito quando você toca, um dedo que escorrega, alguma coisa. E o cinema é assim. Todos os defeitos do filme aparecem ali. E o Inharrito fala isso. E o Inharrito fala que se ele não fosse um diretor de cinema, provavelmente ele seria um montador, ele seria um editor. E é isso. Eu acho que um escritor, por exemplo, ele vai lá e ele escreve um livro. Às vezes ele não vai ser nada relevante para a literatura. Por exemplo, o cara que escreveu Midnight Cowboy, por exemplo. O cara que escreveu
Algum livro que virou um filme e, por exemplo, Forrest Gump, que teve o livro, depois teve o filme. Qual é a relevância do James Lee Hurley, que escreveu Midnight Cowboy, para a literatura? Ele trouxe alguma novidade? Ele trouxe alguma... Então, assim, eu acho que cada área, por exemplo, o diretor de fotografia, o montador, o músico, agora o diretor de cinema, ele tem que ter um complemento de tudo. Ele tem que ter uma sabedoria muito grande, ele tem que saber de literatura, ele tem que saber de entretenimento, ele tem que saber de direção de arte, ele tem que saber de fotografia, ele tem que saber de design de produção, ele tem que saber de produção externa, ele tem que saber de produção interna, até os limites que ele vai, o que ele pode, o que ele não pode. Ele tem que saber lidar com atores, colocar os atores adequados para interpretarem os papéis adequados. E realmente, isso eu acho que não acontece no Brasil. Porque há muitos filmes mal feitos aqui no Brasil e um diretor de cinema, na minha opinião, é uma das funções mais extraordinárias do entretenimento. Assim, é mais fácil ser um escritor, é mais fácil ser um fotógrafo, é mais fácil ser um músico do que ser um diretor de cinema. Embora o Inharrito fala que um diretor de cinema é como uma barata na parede e um músico é como uma águia voando no céu. Entende? Mas assim, é o que pega, sabe? Tem muitas coisas que o cinema brasileiro, ele é complicado demais. Você vê caras com 50 anos de idade fazendo seu segundo filme. É muito complicado, entendeu? E levou 5, 6 anos para fazer um filme. E parece que todo filme que um diretor brasileiro ele faz, ele acha que ele vai ser indicado nas premiações internacionais, nos festivais, vai ser um filme festivaleiro, vai ser... Então, não há um frescor. Não há uma... Por exemplo, um filme que eu assisti esses tempos chamado Sem Notícias de Deus. Um filme despretensioso, que é muito bom, que é um filme do início dos anos 2000, tem a Penélope Cruz bem novinha lá. Tu vê que o diretor do filme ele não tinha pretensões gigantes, sabe? Então assim, é isso que me pega. Eu vejo que o Brasil... Outra coisa, o diretor ele vai dar uma entrevista sobre o filme, é uma perna danada, é um papo intelectual. Ele não fala de uma maneira simples. A gente fez o filme de uma maneira limitada, faltou dinheiro, produção independente. Mas não, é aquele papo intelectual. Daí o ator vai falar que, meu Deus do céu. Daí você vê lá o Robert De Niro dando uma entrevista de, 40 anos do Taxi Driver, ele dando risada com a Jodie Foster, e parece que eles estão num boteco tomando cachaça. Sabe? Então, assim, eu acho que há um exagero. E eu acho que uma reflexão cabe para o cinema brasileiro. Rever o que está sendo feito, usar de humildade, que não é usado, parar com essa pedância, arrogância, soberba do somos especiais
E essa coisa dos ungidos, e todo filme brasileiro é não sei o que, e não sei o que, e é uma paranoia, e o cara vai dar uma entrevista coletiva do filme e aquela... Sabe? Então, assim, isso afasta o público. Isso não é bom. E, infelizmente, a perspectiva é que não vai mudar. Vai piorar. Então, não é essa questão de cotas ou questão de... Mas eu vejo que o cinema brasileiro, embora você pegue o cinema argentino, chileno, que são cinemas famosos aí do latino-americano, mas eu acho que o Brasil falta uma identidade no cinema nacional, né? Você pega, por exemplo, Cidade de Deus. Nada contra, mas na minha opinião, Cidade de Deus foi um filme que mais... qual vai ser o próximo Cidade de Deus? Qual vai ser o próximo Tropa de Elite? E não é assim. Entende? E uma coisa que me desencantou também desse filme é ver o que aconteceu com os atores. Que é uma coisa muito triste você ver os atores do Cidade de Deus em situações assim que... E a pior coisa que tem é você estar numa merda desgraçada e você ser famoso. Uma coisa é você tá na merda e não ser famoso. Outra coisa é você ser famoso e estar na merda. É pior ainda. E às vezes posso estar errado, mas às vezes eu acho que o Fernando Meirelles ele não tem orgulho de ter feito Cidade de Deus. Às vezes eu vejo assim entrevistas, aquele cansaço, cena da galinha, Spielberg, não sei o que perguntou. Mas é do que aconteceu. Do que as coisas vieram acontecendo, entendeu? Então eu acho que o cinema brasileiro ele deveria, de uma certa forma, ser mais orgânico, mais natural. Parar com esse papo intelectual e ser mais orgânico, natural. E botar pessoas que realmente sabem de cinema. Aliás, pessoas que entendem de várias facetas do cinema. Fotografia, direção, montagem, direção de arte, direção de atores. E... sabe? E com todo respeito a esse método dessa guria que treinou o pessoal para a Cidade de Deus, para a Tropa de Elite, mas é coisa de tiro curto. É uma espécie de Joel Santana. Essa guria é uma espécie de Joel Santana das interpretações. Pega, tira leite de pedra. Pode funcionar ali. Você suga aquela pessoa, tira o que é de melhor dela, mas e a carreira dela como ator? A carreira dela como atriz? Ela vai ir a algum lugar? Ela vai ter um futuro nessa área? Entende? Então eu vejo dessa forma. Pode funcionar ali. Pode ter algum mérito específico ali. Mas a longo prazo, essa pessoa, ela vai ir gravar outro filme e vai se quebrar. Não vai funcionar, não vai dar liga. E eu nem vou falar... Daí, até porque isso aí é questões até internacionais. Por exemplo, você pega aquele filme Preciosa, por exemplo. O que virou a carreira da menina lá. Se você pegar, por exemplo, o filme Roma, do Cuarón também. Então, tem muitas coisas assim que... Mas eu acho
assim, Cidade de Deus é um filme que, ao mesmo tempo que ele é um filme espetacular e talvez o filme brasileiro melhor feito, até dos pontos de vista técnico, né, mesmo, mas é muito triste ver o que aconteceu com a carreira desses caras, né, sabe? É muito triste. Muito triste ver, inclusive acharam um dos atores do Cidade de Deus na Cracolândia, na época do programa do Gugu. Então, assim, são coisas que... Então fica essa reflexão. Se o cinema brasileiro ele deve continuar dessa forma que está, ou deve mudar. E deve ser feito de forma mais humilde, de forma mais simples. E não querendo ser festivaleiro e fazer filme a festival. Façam os filmes. O potencial de prêmios, o reconhecimento, ele vai vir organicamente, ele vai vir ao natural. Ele não vai vir de forma... Faça um filme pra... Sabe? Então é mais ou menos isso. Então, isso aí.